A paz do Senhor, jovens. Quem vos fala é o professor Maicon, sou da Assembleia de Deus Ministério de São Bernardo do Campo, da cidade de Mococa. Estamos aqui para comentar a lição de número 6 da mocidade, que tem por título Encontro com Deus. O texto do dia se encontra em Josué, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Síntese: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. O nosso texto bíblico em classe se encontra em Josué, capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. E os irmãos, como de costume, fazem a leitura aí, para não tomarmos muito tempo. Introdução. Encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então, Deus bradou dizendo que não se aproximasse, antes tirasse a sandália dos pés, porque o lugar em que estava era a terra santa. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Jovens, hoje nós vamos falar acerca de encontro com Deus. E nós sabemos que todos nós devemos buscar, almejar, ter esse encontro com Deus. Pois a partir do momento que nós nos encontramos com Ele, nós somos outras pessoas. Nós temos a vida mudada, temos caráter transformado e somos verdadeiramente felizes e confiantes em cima da terra. Por quê? Porque nós vamos saber e ter a consciência que é Cristo quem comanda a nossa vida. E, para não tomar muito tempo, pois essa introdução fala resumidamente o que é a lição como um todo, vamos para a lição, para nós não nos alongarmos muito aqui hoje. O primeiro ponto, a antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus. Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. Eu quero aqui chamar a atenção dos jovens e dos irmãos que vão nos assistir a algo muito interessante aqui nesse primeiro ponto, que é Josué, quando ele assume a liderança, ele vai atravessar o Jordão e vai partir para cima de Jericó e das cidades adentro. Todavia, ele vai destruir todas, vai conseguir ganhar todas as batalhas. Porém, a batalha contra Ai, ele vai sofrer uma derrota. Por quê? Porque Acã estava no meio do povo e contaminou o povo. Mais para frente, a Bíblia vai dizer que agora é a história dos juízes, depois da morte de Josué. E agora a Bíblia diz que o Senhor entregava o seu povo nas mãos dos inimigos, porque eles faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Mais para frente ainda, já na época dos reis, agora vai vir Nabucodonosor, ele vai sitiar, vai entrar dentro da terra depois, vai destruir tudo e vai levar todos cativos. Por quê? Porque o pecado estava no meio do povo. Eu quero que os irmãos entendam que nós, cristãos, não perdemos guerra para o nosso inimigo. Não. Nós não perdemos sequer uma batalha para o nosso inimigo. Nós perdemos para o pecado.
Pois se nós não praticarmos pecado, a vitória já é garantida por Jesus Cristo. Se nós nos mantermos fiéis a Cristo, a vitória nos é garantida pelo sangue de Jesus. Não estou dizendo e afirmando que se nós não pecarmos, nós não passamos por tribulação. Não, isso é a maior mentira que poderia existir de Satanás. Ele conseguiu introduzir dentro da igreja esse pensamento. Nós passamos sim por dificuldades, mesmo sendo santos, mesmo agradando a Deus. Por quê? Porque nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, é que o Senhor glorifica o seu nome. Todavia, nós passamos por dificuldades, porém, lá na frente a vitória nos é garantida. Então, nós não perdemos batalha para os nossos inimigos, nós perdemos para o pecado. Se mantermos santos, a mão do Senhor está sobre nós. 2. Josué visita o lugar da batalha. Deus nos deixa responsáveis por algumas ações como orar, jejuar e adorar. Deus, todas as promessas que Ele faz, a maioria, elas são condicionais àquilo que nós vivemos. Ou seja, se Deus promete para alguém que ele vai ser um pregador, já disse isso em outras aulas, se ele não estudar, se ele não orar, se ele não buscar a vontade de Deus, ele não vai ser um pregador. Por quê? Porque a promessa do Senhor ela é condicional às nossas atitudes. Um exemplo prático para nós entendermos o que é isso. O Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó que aquela terra seria do seu povo. Deus já tinha falado com todos os homens, com todos os patriarcas, que aquela terra era do seu povo. Aí Deus agora aparece para Josué e fala: Josué, atravessa, passa o Jordão, tu e todo esse povo, e conquista a terra. Mas a terra já era deles. Eles estavam preocupados em conquistar a terra. Eles atravessam ali o Jordão, como nós aprendemos há 2 lições atrás, eles atravessam na época da primavera, na época onde os frutos já estavam lá, onde os frutos eram muito grandes. Enquanto eles estavam preparando para passar o Jordão, Deus estava preparando a festa do lado de lá. Nós aprendemos isso. Todavia, nós aqui vamos olhar para um outro lado, que o povo teria que guerrear para conseguir a promessa. A parte de Deus, que era garantir a festa do lado de lá, já estava feita. Agora, a parte deles seria ser santos e guerrear para conquistar a terra. Então, quase todas as promessas que o Senhor nos faz, elas são condicionais às nossas maneiras de portarmos, de vivermos e de levarmos a sério a palavra do Senhor. O 3. Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso dependia exclusivamente do Senhor. Levantou seus olhos e olhou em busca da visão estratégica correta. Vamos parar aqui um pouquinho e entender algo que vai ser essencial para a nossa caminhada, não só cristã, mas secular em toda a nossa vida. Josué agora estava de frente com as muralhas de Jericó. As muralhas que nós sabemos que tinha 9 metros para cima, 9 metros de largura, 32 quilômetros de área. Nós sabemos que a muralha era enorme. Todavia, para Deus, era só mais um obstáculo. Mas para Josué, podia ser um dos maiores, se não o maior obstáculo naquele momento. E é assim que nós encaramos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Às vezes, nós enxergamos a dificuldade tamanha que não encontramos solução para aquilo. Às vezes, o nosso foco nos nossos problemas é tão grande
que nós não vemos saídas e nem formas de solucionar aquele problema. Um exemplo prático para nós podermos entender. Agar, agora ela é despedida da casa de Abraão e vai para o deserto. Ela deixa o seu filho e sai à distância de um tiro de flecha, como diz a palavra. E ela vai aguardar ali a morte do seu filho para não escutar ele gritar. Todavia, aparece um anjo para ela e fala: Agar, o Senhor ouviu o choro do menino. Levanta os seus olhos agora e vê. O oásis, a água, vai, pega o menino e dá a ele de água, de beber. Pegue a água e dá a ele de beber. Uma pergunta. No texto fala que Deus fez brotar uma fonte? Não. O texto diz que a fonte foi Deus quem colocou no meio do deserto aquela hora? Não. Agar somente não tinha visto naquela fonte. E o que o anjo fez? Agar levanta a cabeça e olha além. E é isso que às vezes segura a nossa vida. Nós focamos no problema e não olhamos além para vermos a saída que Deus prepara para nós. A solução já está aí, basta a gente enxergar. A solução já está aí, basta nós observarmos ela. Porque o Deus que soluciona problemas, ele é muito maior do que os problemas para serem solucionados. Grave essa frase. O Deus que soluciona problemas é imensamente maior do que os problemas a serem solucionados. O segundo ponto, Deus se revela a Josué. O primeiro subtópico, o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é muito lindo. Na verdade, eu sou o que sou, indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus aparece para Moisés, ele fala: Moisés, fala para o povo que o eu sou o que sou te enviou. Quando Deus fala para Moisés que ele era o que ele é, por quê? Ele estava dizendo para Moisés: Moisés, se você precisar de um consolo, eu sou. Se você precisar de proteção, eu sou. Se você precisar de provisão, eu sou. Se você precisar de um amigo, eu sou. Se você precisar de alguém para te escutar, eu sou. Se você precisar de alguém para te dar conselhos, eu sou. Moisés, eu sou o que você precise que eu seja. E é isso que nós temos que entender. Deus é aquilo que nós precisamos que ele seja. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro, ele é Deus forte, ele é aquele que nos traz paz, ele é o que nos traz segurança, ele é o que nós precisamos que ele seja na nossa vida. Ele é o nosso sustento e ele é quem nós encontramos conforto nos momentos de dificuldade. O segundo ponto, o segundo subtópico, perto de Deus. Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor, mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Eu falei na última aula, eu vou repetir, última aula que eu lecionei, na aula número 4, que Deus nos concede tudo o que nós pedimos. Porém, como diz aqui, nós, crentes, não passamos por dificuldades. Vocês lembram disso? Eu disse que nós, crentes, não passamos por dificuldades. Nós vivemos oportunidade para milagre. Aqui, Josué andava perto de Deus, vivia com Deus, estava ao lado de Deus. Andava com Moisés, que era homem de Deus. Todavia, ele agora não sabia que aquele momento seria o momento da experiência. E é assim conosco também. Nós andamos com Deus, vivemos com Deus, mas não sabemos que é naquele momento que nós vamos ter uma experiência com Deus. Quer ver um exemplo clássico, básico para nós entendermos? Pedro era judeu,
filho de judeu, neto de judeu, ele aprendeu a lei judaica e ele sabia que tinha um Messias. E ele pregava sobre o Messias e esperava o Messias. Mas certo dia ele saiu para pescar. Certo dia não, certa noite ele sai para pescar. Agora, depois de ter pescado a noite toda, ele não pega nada, ele volta para trás de uma das noites mais frustrantes de sua vida. Porém, naquela manhã, quando ele estava lavando as redes, ele tem um encontro com Jesus. Ele não sabia, mas a experiência dele era naquele momento. Às vezes, depois dos maiores sofrimentos nossos, vai ser o dia que nós vamos ter experiências com o nosso Deus. Porém, ande perto dele, porque a qualquer momento ele se revela para nós. O terceiro ponto, um novo tempo marcado pela espada. Isso significa que um novo tempo se iniciava e o foco desse período seria a conquista pela espada. Eu quero aqui fazer um paralelo para nós chegarmos ao entendimento claro do que eu quero dizer. Vamos lá. Abraão, ele foi chamado para ser pai de uma grande nação e receber uma promessa. Isaac, ele foi o responsável de ser o cumprimento daquela promessa e continuar a linhagem do povo de Deus. Jacó, ele vem para disseminar ou aumentar aquela população e também para provar que Deus é um Deus que muda caráter. José veio ao mundo para mostrar que o menor menino da casa de Jacó poderia se tornar e se tornou o segundo maior homem em cima da terra no seu tempo. Moisés veio ao mundo para poder arrancar o povo de uma escravidão que já perdurava por mais de 400 anos. Josué veio para dar sequência nessa liberdade e conquistar a terra prometida. Eu ainda não sei, porque para cada indivíduo Deus tem uma história. Para cada ser humano Deus tem um trajeto. Às vezes nós olhamos na vida de A e na vida de B e queremos ser iguais a eles. Não queira, porque Deus não te chamou para ser cópia, Deus te chamou para ser original. Tem uma frase que eu gosto muito: Deus não te chamou para ser eco, Deus te chamou para ser voz. Não queira ser igual ao fulano ou ao ciclano, não. Queira ser igual a Cristo. Cristo fala: sede depois meus imitadores. Igual a Cristo nós devemos ser. Todavia, Deus tem uma história para cada ser humano, para cada filho dele. Ele tem uma história diferente, ele tem um projeto diferente, ele tem um chamado diferente, ele tem uma vida diferente. Então acalma, quieta, fica tranquilo, porque Deus tem uma história para você, Deus tem uma vida para você. A sua vida não acaba aí na dificuldade, na tribulação, não, tua vida não acaba aí, ainda vai ter reviravolta, ainda vai ter vitória, ainda tem honra de Deus chegando, mas não é para nós nos acharmos melhor, não. É para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. É isso que nós temos que entender. O nome do Senhor ser glorificado na nossa vida é muito maior do que nós recebermos honra humana. Nós precisamos ter o foco em quê? Em que Cristo seja glorificado em nós, e não nós glorificados na terra. Porque as nossas obras vão ser galardoadas no céu. Não é aqui que nós devemos receber galardão e não é aqui que nós vamos almejar reconhecimento. Ser colocado em lugar de destaque por Deus é uma coisa. Lutar para chegar lá com unhas e dentes é outra. Quando Deus resolve destacar, não há quem apague. Mas se você resolver querer se destacar às custas de Deus, tudo tem o seu preço. Porque Deus é um Deus justo. O terceiro ponto, Deus fala a Josué. Falta de discernimento espiritual. Mas ainda assim,
não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. Interessante é que Moisés sempre andou com Deus e Josué estava junto com ele. Moisés ia para a tenda, Josué ia junto. Moisés ia adorar a Deus, Josué ia junto. Moisés ia para a tenda da congregação para ouvir a voz de Deus, Josué ia junto. Josué não ouvia, Josué não via, mas Josué estava junto. Aonde Moisés estava, Josué estava. Josué estava do lado de Moisés quando o Mar Vermelho abriu. Josué estava do lado de Moisés quando as águas de Mara se tornaram doces. Josué estava do lado de Moisés quando Deus falou para ele: Moisés, fala às rochas que elas darão água. As rochas de Massá e Meribá. Josué estava junto. Josué presenciou a nuvem, a coluna. Josué presenciou o maná. Josué presenciou todas as intervenções divinas enquanto o povo estava no deserto. E agora Josué está de frente com um anjo e ele não entende que é de Deus. Porque ele faz a seguinte pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Trocando em nossas palavras hoje de jovem, você está com nós, está fechado com a gente ou faz parte do time de lá? É isso que Josué estava dizendo para o anjo. Então Josué não entendeu que era um anjo da parte do Senhor. Vamos parafrasear no Novo Testamento para nós entendermos? Jesus estava dormindo no barco, os discípulos estavam no barco, o barco estava passando pelo lago de Genezaré ou pelo mar da Galileia e surgiu uma enorme situação. Agora o mar está agitado, tem uma grande tempestade e os discípulos estão quase indo a pique. E eles acordam Jesus correndo e dizem: Jesus, 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 nos ajuda, nos socorre, porque a gente vai morrer aqui. Jesus levanta, acalma a tempestade. Aquieta o mar, calma o vento, tudo certo, tudo tranquilo. Jesus volta a dormir, está tudo certo. Passado alguns dias, os discípulos estão lá de novo, porém Jesus não está no barco, Jesus está no monte orando. E a mesma tempestade vem assolar os discípulos. A mesma tribulação veio assolar os discípulos. Os discípulos agora estavam atônitos, estavam eufóricos. E eles olham para o lado e vêem um homem caminhando por cima das águas. E eles olham e perguntam aos outros: é um fantasma. Pois é, eles não reconheceram que era Cristo. Eles tinham participado de todos os milagres que Cristo tinha feito até ali. E eles não reconheceram que era Cristo. Às vezes isso acontece conosco também. Nós vivemos uma diversidade e não reconhecemos Cristo no meio dela. Mas fica tranquilo, porque Cristo está do nosso lado. E vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos chegar próximo dele, para que nós venhamos entender que todas as vezes que isso acontecer, nós venhamos reconhecer o que é de Cristo. E que nós também venhamos reconhecer dentro da igreja o que é de Deus, o que é carnal e o que é maligno. Porque há diferença entre esses três tipos de ações. O que é de Deus, o que é emocional ou carnal e o que é satânico. Existem essas três esferas que operam dentro da igreja. E o satânico opera? Opera. Se deixarmos, ele sobe até em cima do púlpito e prega. Por quê? Porque se Satanás foi até as regiões celestiais e conversou com Deus acerca de Jó e acerca de Pedro, que dirá dentro da igreja? Se Satanás conseguiu entrar dentro dos céus, imagina dentro da igreja. Sim, acontece. A igreja tem que estar santificada, lavada e redimida, sim. Mas às vezes acontece porque somos seres humanos e às vezes vêm pessoas de fora que não estão completamente convertidas e trazem algum mal consigo. Porém, todas as vezes a vitória é nossa no nome de Jesus. Então vamos orar para que nós venhamos entender e ter o discernimento do que é divino, do que é de Deus, do que é sentimental ou emocional da carne ou o que é satânico. Certo? Vamos orar a Deus e pedir para ele discernimento.
Josué, o adorador. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e seu povo teriam de enfrentar. Josué adorou a Deus sempre, sempre e sempre. A adoração, ela move as mãos de Deus. Quantas vezes nós já não ouvimos desse jargão pentecostal? Que a adoração, ela move a mão de Deus. Deus, ele é digno de adoração, ele é digno de exaltação. E às vezes a gente pergunta o que é adoração. Adoração, ela é uma palavra do hebraico que na raiz original vem ser como um elogio ou algo parecido. Então, adorar a Deus é render-lhe graças e dizer que ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e reconhecer a soberania e reconhecer a majestade dele. Nós devemos adorar ao Senhor, porque ele procura os verdadeiros adoradores. E a adoração não é da boca para fora, a adoração é do coração para fora, que vai muito além. Certa vez perguntaram a Jesus: Jesus, seus discípulos não lavam as mãos para comer? Jesus responde: o que vem de fora para dentro não causa muito mal, ou mal algum, mas o que sai de dentro para fora, isso se infere. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, nós devemos adorar a Deus de coração, em espírito e em verdade. E para fechar, o terceiro ponto: tira a sandália dos seus pés. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. Interessante que 2 aulas para trás, né, a última aula que eu gravei, nós falamos de santidade. E eu quero crer, ter fé que você lembra do exemplo de santidade que eu dei, que foi da mulher do fluxo de sangue. Eu não vou citar, eu vou deixar aqui para você voltar lá na aula anterior e assisti-la por inteiro. Nessa lição eu quero dar um ponto diferente, porém falando a mesma coisa, usando outras palavras para nós termos uma total compreensão. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, ele fala para Moisés: Moisés, Moisés. Aí Moisés pensa consigo, diz a Bíblia: então virarei para lá e observarei essa tão grande visão. Quando Moisés vai virar, Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. Deus agora encontra com Josué. O anjo vai falar com Josué, e Josué vai reconhecer ele agora como um ser enviado por Deus. E o anjo vai dizer assim para Josué, Josué capítulo de número 5, versículo de número 15. Então, disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez Josué assim. Agora vamos ler 1 Pedro, capítulo de número 2, e versículo de número... 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15, que diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. O 16, pois as escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Deus requer de nós que sejamos santos. E nós vimos com 2 exemplos que o Monte Sinai era um monte comum e quando Deus chegou, ele se tornou santo. Que aos pés das muralhas de Jericó era comum, mas quando o anjo chega lá, representando Deus, o lugar se torna santo. Então eu faço a pergunta: como nós vamos ser santos? Chamando Jesus para habitar dentro de nós. Uma vez que o Espírito habita em nós, nós nos tornamos santos. Ah, mas o Espírito não habita em templo imundo, concordo. Habitar é o quê? É uma extensão do tempo. Ou um tempo dentro
da gente. Isso é habitar. Porém, nós não somos santos para o Espírito Santo morar na gente. É o contrário. Nós somos santos porque o Espírito mora em nós. Entendeu? Nós não vivemos em santidade para que o Espírito habite em nós. Não. Nós vivemos em santidade por conta que o Espírito habita em nós. Sabe por que tem que ter mudança de vida? Porque a partir do momento que o Espírito entra em nós, para nós continuarmos santos, nós devemos fazer tudo o que Ele quer e não o que nós queremos. Por isso que a vida se transforma. Por isso que o fruto do Espírito, que são aqueles discorridos em Gálatas 5:22, eles são evidentes. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que o Espírito quer que nós fazemos e não o que nós queremos. Essa é a maior definição de santidade. Nós somos santos porque o Espírito entra em nós. E nos mantemos santos porque fazemos tudo quanto Ele deseja que nós fazemos e não as nossas vontades. Aí Paulo disse, se roubava, não rouba mais. Agora trabalha para ter o próprio sustento. Ou seja, Cristo, dentro de nós, nos torna santos e muda o nosso caráter. Aí Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque nós não vivemos mais como nós queremos, mas sim como Cristo quer. Vamos ler a conclusão. Todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência, e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesses momentos de revelação, eles absorvem a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes e Deus o protagonista das conquistas e vitórias do seu povo. Vamos guardar isso. Vamos ser coadjuvantes e que Deus seja o protagonista. Que Ele apareça e que nós diminua. Que tudo venha a ser para a glória dEle e para a exaltação dEle, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Nós vivemos para Ele, somos santos porque Ele habita em nós e vamos ficar juntinho dEle, porque quando nós tivermos um encontro real com Ele, quem ainda não teve, vai ter, porque Ele é um Deus que nos surpreende e quem já teve esse encontro não se esqueça da onde que Deus te tirou e da forma que Ele te encontrou, porque o Cristo que te encontrou, Ele continua o mesmo. E Ele vai te encontrar. Pode ter certeza disso. Que Deus, em Cristo Jesus, nos dê uma semana abençoada, nos dê um domingo cheio da presença do Senhor. E que nós venhamos lembrar sempre que primeiramente é Cristo. E depois, muito depois, a gente. Porque Cristo é primazia. E nós somos servos dele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.